Vamos então à questão número 7. O filamento de uma lâmpada incandescente submetido a uma tensão U é percorrido por uma corrente de intensidade I. O gráfico a seguir mostra a relação entre a corrente elétrica e a tensão elétrica. São feitas as seguintes afirmações. Número 1. A resistência do filamento é a mesma para qualquer valor da tensão aplicada. 2. A resistência do filamento diminui com o aumento da corrente. Finalmente, 3. A potência dissipada no filamento aumenta com o aumento da tensão aplicada. Bem, vamos então à resolução. Vamos observar cada uma das afirmações e vamos definir como verdadeiras ou falsas. Então vamos à primeira afirmativa. A resistência do filamento é a mesma para qualquer valor da tensão aplicada. Bem, para ficar mais simples, observe que podemos modificar a posição dos eixos desse gráfico. Ao invés de I em função de U, vamos fazer o gráfico U em função de I. Por quê? Porque a declividade da reta tangente ao gráfico U em função de I é, em valor numérico, igual à resistência elétrica. Então, ao traçarmos segmentos de reta tangenciando o gráfico U em função de I, observamos que a declividade desses segmentos de reta aumenta. A tangente θ3 é maior que a tangente θ2, que é maior que a tangente θ1. Portanto, a resistência elétrica não é constante. E, além disso, ela está aumentando com o aumento da tensão elétrica. Portanto, a primeira afirmativa é falsa. A resistência elétrica não é constante. A segunda afirmativa também é falsa, já que ele fala que a resistência do filamento diminui com o aumento da corrente. Não, a resistência elétrica tem valor aumentado com o aumento da corrente elétrica, ou seja, o resistor não é ômico. Caso fosse ômico, o que ocorreria? O gráfico U em função de I seria um segmento de reta inclinado que passa pela origem dos eixos. Quando I vale zero, U vale zero, ou seja, a declividade da reta tangente ao gráfico seria constante. Muito bem, então a primeira afirmativa e a segunda afirmativa são falsas. Observemos a terceira. A potência dissipada no filamento aumenta com o aumento da tensão aplicada. Potência pode ser calculada fazendo-se R vezes I ao quadrado. Ora, se a resistência elétrica aumenta com a tensão elétrica e a corrente elétrica também aumenta, como diz o gráfico, a potência elétrica aumenta com a tensão aplicada. Portanto, correta a afirmação. Então, a alternativa certa é a alternativa C. E é isto.